dia, igreja, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos começando mais um ciclo na nossa igreja, um momento que eu acho bastante marcante também, porque vamos voltar a nos reunir em classes separadas. E para você que nos acompanha através das nossas transmissões, que não tem possibilidade de estar junto conosco, a gente está fazendo esse vídeo de uma aula bem resumida para você poder entender qual é o assunto que nós estamos tratando na nossa EBD, para você também não deixar de aprender a palavra de Deus junto conosco como igreja. Isso que a gente está fazendo também significa expressar a glória do amor de Deus. Então, desde já, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Tito, capítulo 3, carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, que hoje estaremos terminando o nosso estudo nesta carta, e o assunto que nós iremos tratar está neste capítulo. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alexandre Muniz. Estou neste tempo responsável pela parte de educação cristã da nossa igreja. Sou o pastor auxiliar da pastora Cláudia Borges de Oliveira Carvalho. E daremos início a mais uma EBD. Te convido a orar, agradecendo ao Senhor por mais essa possibilidade, por mais esta ferramenta que Ele nos possibilita para o ensino da sua palavra. E a minha oração também é para que o Espírito Santo continue me conduzindo, para que tão somente eu fale aquilo que Ele ministrou ao meu coração, para que também possa ministrar ao coração dos irmãos. Como eu falei que é uma aula rápida, objetiva e direta, não vai ser blá, 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 aquela falação, não. Escolhemos pontos interessantes no capítulo, é um capítulo curto, e aí nós vamos pontuar situações que aconteciam naquela época e terão algumas aplicações para o nosso dia a dia. Amém? Então vamos lá. Tito, capítulo 3. Começa o capítulo falando acerca de sujeitar-se às autoridades. E autoridades, quando ele está falando aqui, quando Paulo fala para Tito, essas autoridades são nada mais, nada menos que os governantes. E naquela época, o regime naquela região era um regime monárquico. Era a monarquia que imperava, que mandava, que reinava, quem ditava as regras naquela época. E aí nós conhecemos que a cidade de Creta também, ouvimos nos capítulos anteriores, que a população da cidade de Creta era uma população que só a misericórdia de Deus. Se queria ofender alguém, chamava ele de cretense. E Paulo também cita um historiador de Creta falando daquele povo, falando que o povo era um mentiroso, falando que o povo era um povo preguiçoso. Então, meu irmão, minha irmã, lições importantíssimas para a nossa vida. Não podemos ser desse jeito. Fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Somos uma nova criatura. E aí é onde eu quero chegar. Sujeitar as autoridades. Sujeitar, segundo o dicionário, ele diz assim, estar debaixo. Se submeter. E aí você pode falar assim, mas com tanta injustiça, porque quando a gente fala em autoridade, submissão, e é quem governa, na hora, muitas pessoas podem ligar a nossa realidade governamental e dizer que não concorda com isso ou aquilo nas instâncias das quais somos governados, municipal, estadual e federal. Eu não estou falando de você abaixar a cabeça ou então ficar igual aquelas vaquinhas de presépio dizendo sim para tudo. Porque se você acha que hoje está ruim, você imagina naquela época. Porque quando o rei falava, acabou. Quando vinha uma ordem do imperador, acabou. Mas o que Paulo quer falar para nós aqui é o seguinte: se sujeitar às autoridades significa andar de acordo
com a lei. Você e eu somos servos de Deus, então temos que andar de acordo com a lei, desde que elas estejam indo ao encontro da palavra de Deus, da lei de Deus. Porque se ela estiver indo de encontro, se ela estiver batendo de frente com a palavra de Deus, com aquilo que Deus falou pra gente que é verdade, dali você não vai dar mais ouvido. Por quê? Russell Shedd, é interessante que ele fala acerca de se submeter à autoridade legítima, que é quem legitima as leis. Mas vai se levantar uma autoridade que não é legítima. Então precisamos estar atentos e tomar todo o cuidado possível, porque ela vai se levantar. E essa autoridade, segundo Russell Shedd, é o anticristo. O capítulo 3 também fala acerca de calúnia. Olha o que ele diz. Que não difamem, que não caluniem ninguém. Paulo está escrevendo isso para uma igreja, gente. Paulo está dando a ideia para uma igreja. Então preste atenção, igreja de Deus. Não dê ouvidos, não empreste ouvidos para alguém quando estiver falando mal de outra pessoa. Muda o assunto. Porque ele diz também no versículo 2 que nós precisamos o quê? Ser pacíficos, cordiais. Nós precisamos viver de forma que as pessoas vejam que somos amáveis e que mostremos mansidão. Porque quando você dá ouvidos à calúnia, à difamação, hoje é os fake news, você compartilha e não toma ciência se é verdade ou não, você pode adoecer. Ou melhor, você pode estar doente e acabar adoecendo alguém por conta dessa situação que você está falando. Então fica atento, meu irmão, fica atento, minha irmã. Porque eu vou ser franco por esses irmãos, um testemunho meu. Se eu fosse dar ouvidos ao que as pessoas falam acerca de irmãos, eu não estaria na igreja. O meu foco é maior. O meu foco é Cristo. Apesar do que algumas coisas que as pessoas falam ou vivem nos entristecem. Mas aí não sou eu. Por quê? Jesus é o juiz. Porque quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, porque o versículo 3 diz isso. Pois nós, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Quando o Espírito Santo não habitava em mim, eu agia dessa forma. Com calúnia, com difamação. Quando o Espírito Santo não agia na minha vida, quando o Espírito Santo não age na sua vida, quando estávamos mergulhados no pecado, aí era outra coisa. Mas hoje não podemos agir desse jeito. Temos que ser mansos, pacíficos e amáveis com todos os homens. E os homens que eles dizem aqui, que Paulo diz aqui, não é só com homem. Homens é a humanidade. Homem, mulher, criança, adulto, jovem, adolescente. Precisamos ser mansos. Porque Deus, irmãos, ele tem sido muito misericordioso e manso conosco. Porque se dependesse só de nós, acho que a gente já tinha acabado com muita coisa. Então precisamos estar atentos. E um outro assunto que essa carta também trata, que é bem interessante, é relacionado aos atributos de Deus nas nossas vidas. É algo que Deus deu pra gente. Porque Deus é justo. Deus é bom. E quando você age com justiça, você acha que isso é de você mesmo? Você acha, porque eu sou uma pessoa boa e justa. Não, isso é atributo de Deus para conosco. Então, meus irmãos, vamos agradecer a misericórdia constante de Deus sobre nós. Porque somos o que somos, nada mais, nada menos do que somos, por conta da ação do Espírito Santo em nós, que nos lavou e nos regenerou. Regenerar é receber uma nova vida. E isso nós recebemos. Nós fomos justificados.
Ou seja, olha só, uma declaração de N.T. Wright. Nós somos justificados. Deus deu uma declaração a partir da sua posição como juiz de todo mundo, de que alguém é declarado certo, está no direito, endireitado. Você alguma vez já deve ter escutado do seu pai, da sua mãe ou de alguém: se endireita, se endireita. Deus, a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele nos justifica. Nós nos endireitamos, porque ele nos proporciona isso. E aí, caminhando para o final, Paulo também nos alerta sobre questões que não merecem discussões. Você já deve ter escutado a questão os arminianos e os calvinistas, a questão de genealogia. Nós estudamos, como estamos estudando a Bíblia, já estudamos Mateus e Lucas. E existe uma diferença na genealogia que Mateus apresenta e na que Lucas apresenta. Mas isso não significa que a Bíblia está errada e que eu vou ter que entrar em uma discussão com outro irmão para que cheguemos à conclusão de quem está certo. Quando Deus direciona os autores para fazer desse jeito, Deus tem um propósito. Então, meus irmãos, não vamos perder tempo com vãs discussões. Eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, que o rapaz ele falava assim: eu aceitei Jesus e comecei a estudar. E aí, a partir dos estudos e das conclusões que eu tive, eu comecei a procurar outros irmãos para poder discutir acerca dos assuntos que eu aprendi. E aí, chegou um período em que eu comecei a me sentir orgulhoso, porque muitos irmãos não tinham argumentos para vencer as discussões que a gente levantava. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, esse irmão falou nesse vídeo: eu não tinha ganhado uma alma para Jesus com todo esse meu conhecimento. Então, meus irmãos, o conhecimento não é para te deixar soberbo, não é para me deixar soberbo, não é para levar a discussões sem fim. Exemplo, esquerda e direita. Quem é o melhor? Não. É bom nós termos conhecimento da palavra de Deus, é bom termos conhecimento, saber um pouquinho das diferenças, para que possamos tomar as nossas conclusões. Mas não para colocarmos garganta abaixo das pessoas que o que nós estamos falando é certo e o que elas estão falando é errado. Não. Nós estamos aqui para apresentar um Jesus que transforma. Nós estamos aqui para apresentar um Jesus que é a solução, é a única esperança para o mundo. Então, pare de perder tempo com vãs discussões. Seja por internet, seja por grupos de WhatsApp, seja pessoalmente. Não é discutindo, brigando, que a gente vai ganhar as pessoas. Não. Precisamos ser moderados. Porque esse capítulo, como a carta em si nos ensina, é o seguinte: se aceitamos Jesus, o nosso comportamento tem que ser totalmente diferente do comportamento de uma pessoa que não aceitou Jesus. Não devemos agir por nós mesmos, mas temos que agir de acordo com o Espírito Santo que habita em nós. Eu ontem conversava com o meu cunhado e ele falou assim: as pessoas têm a mania de nos medir com a régua dela. Realmente, isso acontece. Mas, meu irmão, minha irmã, a régua que nós temos que ser medidos é nada mais, nada menos que a régua de Cristo. Ele é o nosso exemplo. Então, não perca tempo discutindo se há predestinação, se há escolhidos, se não há, nada disso. É bom conhecermos, mas o que realmente vai nos edificar é vivermos de maneira que as pessoas vejam a luz de Cristo em nós. E Paulo finaliza esse capítulo falando sobre algo que daremos início também no dia de hoje, dia 12 de setembro. Missões. A importância de missões. Os versos 14 e 15
tratam bem sobre isso e fala o motivo de Tito incentivar aqueles irmãos a fazerem boas obras também acerca daqueles que estão no campo. Paulo enviou pessoas ali, ó. Versículo 14: e quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. E no 13, ele diz assim: ajude da melhor maneira possível Zenas e Apolo, para que não falte nada para a viagem. Irmãos, fazer missões é algo de extrema importância para você e para mim. Então, peça ao Senhor Jesus para que faça esse desejo arder a cada dia mais no seu coração. Pode ser que você não seja chamado para sair daqui para ir para outro estado, que iremos trabalhar missões nacionais. Pode ser que você não seja tirado de onde você mora, não seja chamado pelo Senhor para ir para outra cidade. Mas não deixe de falar de missões no seu trabalho, na sua rua, com a sua família. Não deixe de apresentar Jesus para os seus amigos. E não deixe de sustentar essa tão boa obra. Peça ao Senhor para que Ele coloque dentro do seu coração uma estratégia para que você possa abençoar vidas. Porque se o Evangelho chegou até você, chegou para mim, é porque tiveram pessoas desempenhadas para fazer isso. Então que em nome de Jesus a gente possa honrar a cada dia mais os nossos irmãos dentro das nossas condições e com todo amor e carinho, para que outras vidas também possam receber essa maravilhosa graça. Espero ter sido bem objetivo e direto. A nossa ideia não era fazer um vídeo tão longo, mas com o passar do tempo a gente vai se aprimorando mais para que seja algo bastante abençoador para todos vocês que nos acompanham. Vamos orar? Louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus, por mais essa oportunidade. Louvado e bendito seja o teu santo nome, porque a gente não parou. Muito obrigado porque temos sentido, ó Deus, da parte do teu Espírito Santo, a vontade de continuarmos a proclamar as boas novas de salvação, ó Pai, de aprendermos juntos com aqueles irmãos que ainda não têm a possibilidade de estar conosco, ó Pai, e que em nome de Jesus o teu Espírito Santo complete essa mensagem em nossos corações. Nós queremos te agradecer por cada vida e que a cada dia mais o desejo de te servir e de viver de forma que honre o teu nome seja aquilo que nos motive. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tá?